Eu entrei na floresta quando o dia já estava morrendo. O sol, baixo no horizonte, filtrava sua luz entre as copas altas, pintando o chão de tons dourados e sombras longas que pareciam se mover sozinhas. O ar era úmido e frio ao mesmo tempo, carregado pelo cheiro de folhas apodrecidas, madeira antiga e terra encharcada. Cada respiração parecia mais pesada do que a anterior, como se a própria floresta estivesse resistindo à minha presença. A trilha era antiga, mal definida, marcada apenas por pequenas clareiras entre a vegetação e por pedras desgastadas que formavam um caminho irregular. Eu tinha visto aquela trilha em mapas antigos, mas ela não aparecia nos aplicativos modernos. Era como se tivesse sido oficialmente apagada, mesmo continuando ali, aberta no meio da mata. Conforme eu avançava, o som do mundo exterior desaparecia. Não havia carros, nem vozes, nem sinais de civilização. Até mesmo sons naturais estavam estranhamente reduzidos. Nenhum pássaro cantava, nenhum inseto zumbia. O silêncio não era tranquilo, era denso, quase opressor, como se algo estivesse absorvendo cada ruído antes que ele pudesse se espalhar. Meus passos pareciam altos demais naquele vazio sonoro. O estalar de galhos sob minhas botas ecoava de forma curta e abafada, como se a floresta não permitisse que o som viajasse. A sensação era de estar caminhando dentro de um espaço fechado, mesmo cercado por quilômetros de árvores. Os troncos ao meu redor eram altos, escuros, cobertos por musgo e manchas de umidade. Alguns eram tão grossos que eu não conseguiria abraçá-los. Seus galhos se entrelaçavam lá no alto, formando uma cobertura quase sólida que bloqueava grande parte da luz do céu. O pouco que passava criava feixes estreitos de claridade que cortavam a escuridão como lâminas. Em certos pontos, eu percebia marcas estranhas nos troncos. Riscos longos, profundos, em ângulos que não pareciam ter sido feitos por animais comuns. Eles se repetiam em várias árvores, sempre na mesma altura, como se algo tivesse passado por ali muitas vezes, usando aquele caminho como uma rota. Quando me virei para olhar para trás, uma inquietação imediata tomou conta de mim. A trilha que eu tinha acabado de percorrer não parecia mais a mesma. Onde antes havia pedras visíveis e espaço entre as plantas, agora o chão parecia mais coberto por folhas e galhos. A vegetação parecia mais fechada, mais densa, como se estivesse se movendo lentamente para engolir o caminho. Era uma mudança sutil, mas suficiente para fazer meu estômago se contrair. Eu tentei memorizar cada curva, cada árvore diferente, mas tudo começava a se parecer. A floresta tinha uma uniformidade perturbadora, como se estivesse deliberadamente apagando qualquer referência que pudesse me ajudar a sair dali. Continuei andando, mesmo com a sensação de que não deveria. A luz do dia começou a desaparecer rápido demais. O céu, que ainda era visível entre as copas, passou do dourado para o cinza e depois para um azul escuro profundo. As sombras se tornaram mais longas e mais densas, preenchendo os espaços entre as árvores com formas que pareciam se mover quando eu não estava olhando diretamente. Foi então que percebi que o silêncio não era apenas ausência de som. Era uma presença. Eu sentia como se a floresta estivesse escutando, acompanhando cada passo, cada respiração. Como se algo ali estivesse esperando o momento certo para se revelar. E naquele instante, eu soube que aquela trilha não era apenas um caminho perdido. Era uma armadilha. À medida que eu avançava, a trilha parecia se alongar de uma forma impossível. Eu caminhava por minutos que pareciam horas, e ainda assim o cenário ao meu redor mudava muito pouco. As árvores continuavam altas e densas, os troncos escuros cobertos por musgo, e o chão permanecia afundado sob uma camada espessa de folhas úmidas. A sensação era a de estar andando dentro de um mesmo trecho repetido infinitas vezes, como se a floresta estivesse dobrando o espaço ao seu redor. O ar ficou mais frio, e uma neblina baixa começou a se espalhar entre as raízes das árvores. Ela se movia lentamente, quase como se tivesse vontade própria, deslizando pelo chão e envolvendo meus tornozelos. Em certos momentos, eu tinha a impressão de que aquela névoa se afastava dos meus passos, abrindo pequenas clareiras ao meu redor, apenas para se fechar novamente logo depois. A trilha começou a apresentar sinais de algo que não deveria estar ali. Entre as folhas, eu encontrei pedaços de tecido presos em galhos baixos, já desbotados e gastos pelo tempo. Alguns eram de cores que um dia foram vivas, agora reduzidas a tons opacos.
Aquilo me fez imaginar quantas outras pessoas tinham passado por aquele mesmo caminho, talvez tão confiantes quanto eu, acreditando que estavam apenas explorando uma trilha esquecida. Mais adiante, vi algo que fez meu coração acelerar. Havia uma bota no meio do caminho, parcialmente coberta por terra e folhas. Ela estava vazia. O couro estava rígido, como se tivesse ficado ali por muito tempo. Eu fiquei parado por alguns segundos, encarando aquilo, tentando convencer a mim mesmo de que havia uma explicação simples. Mas não havia marcas de arrasto, nem sinais de acampamento por perto. Apenas aquela bota solitária, como um aviso silencioso. O silêncio da floresta começou a pesar ainda mais. Era como se o lugar inteiro estivesse prendendo a respiração. Eu sentia meus ouvidos quase doerem, esperando por qualquer som que quebrasse aquela quietude antinatural. Cada vez que o vento balançava os galhos no alto, eu me assustava, meu corpo reagindo como se algo estivesse prestes a surgir entre as árvores. Em certo ponto, eu tive a estranha sensação de estar sendo seguido. Não ouvi passos atrás de mim, mas percebi pequenas alterações no ambiente. Galhos que eu tinha visto intactos agora estavam quebrados. Folhas que estavam imóveis se moviam levemente, como se algo tivesse acabado de passar por ali. Era tudo muito sutil, mas a soma desses detalhes criava um padrão inquietante. Eu não estava mais apenas perdido. Eu estava sendo acompanhado. A sensação de estar sendo seguido se tornou impossível de ignorar. Não importava o quanto eu tentasse me convencer de que era apenas o vento ou o peso da própria floresta, meu corpo reagia como se uma presença estivesse a poucos metros de distância, caminhando no mesmo ritmo que eu. Às vezes, quando eu parava, o ambiente ao meu redor também parecia se deter, como se algo estivesse ajustando seus movimentos aos meus. A trilha começou a mudar novamente. As árvores ficaram mais próximas umas das outras, e seus troncos escurecidos formavam paredes irregulares ao meu redor. Em certos trechos, eu precisava me espremer entre raízes expostas e galhos baixos, sentindo a casca áspera raspar em minhas roupas. Era como se a floresta estivesse se fechando, reduzindo o espaço ao meu redor, forçando-o a continuar para frente. A neblina subiu do chão e começou a alcançar minha cintura, depois meu peito. Ela não era espessa o suficiente para bloquear totalmente a visão, mas distorcia tudo, criando formas que se moviam na periferia do meu campo de visão. Eu via contornos que desapareciam quando eu virava a cabeça, sombras que pareciam se alinhar com os troncos das árvores, tornando impossível distinguir o que era real. Foi então que eu percebi algo ainda mais perturbador. Entre as árvores, havia marcas no chão, não apenas galhos quebrados ou folhas amassadas, mas impressões profundas na terra, como se algo pesado tivesse passado por ali. Elas não eram regulares como pegadas humanas. Eram mais largas, mais espaçadas, e em certos pontos pareciam se dividir, como se aquilo tivesse mais de 4 membros tocando o solo. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu tentei seguir apenas a trilha, mas aquelas marcas cruzavam o caminho, às vezes acompanhando-me, às vezes se perdendo entre as árvores. Em um trecho, elas desapareceram por completo, apenas para reaparecer mais adiante, como se a coisa que as fazia pudesse se mover sem tocar o chão o tempo todo. O silêncio foi quebrado por um som distante, vindo de algum lugar profundo na floresta. Não era alto, nem repentino. Era um ruído baixo e prolongado, como algo sendo deslocado entre troncos e raízes. Eu senti um arrepio percorrer minhas costas, porque aquele som tinha um ritmo, uma cadência que não parecia natural. Era o som de algo se movendo de propósito. Eu comecei a andar mais rápido, sentindo o pânico crescer em ondas. A floresta ao meu redor parecia reagir a isso. Galhos se inclinavam com o vento, folhas caíam lentamente e a neblina se tornava mais espessa, reduzindo ainda mais minha visão. Eu não sabia o que estava me seguindo, mas eu tinha certeza de que já não estava apenas me observando. O medo passou a comandar meus passos. Eu já não caminhava com cuidado, apenas avançava o mais rápido que conseguia sem cair, desviando de raízes e troncos enquanto a floresta se tornava cada vez mais confusa. A trilha praticamente havia desaparecido, reduzida a um corredor irregular entre árvores que pareciam todas iguais, como se eu estivesse preso dentro de um mesmo trecho repetido vezes demais. A neblina agora era tão espessa que o mundo parecia reduzido a poucos metros ao meu redor. Tudo além disso era apenas uma massa de sombras e formas indefinidas.
Em certos momentos, eu via algo se mover ali dentro, deslocando a névoa, criando ondas lentas no ar, como se um corpo enorme estivesse deslizando entre as árvores sem pressa. O som daquele movimento continuava atrás de mim. Não era rápido, nem agressivo. Era constante, pesado, como se aquilo tivesse toda a certeza de que eu não poderia escapar. Cada vez que eu diminuía o ritmo, o som ficava mais próximo. Cada vez que eu acelerava, ele continuava no mesmo compasso, mantendo uma distância que parecia calculada. Em um ponto da floresta, o terreno começou a descer. O chão ficou mais úmido, quase lamacento, e o cheiro de terra e folhas apodrecidas se tornou mais forte. Eu senti meus pés afundarem levemente a cada passo, e isso só aumentou o pânico. Se eu caísse ali, não teria forças para me levantar a tempo. Foi então que eu vi algo à frente. Entre os troncos, uma clareira se abria, pequena, quase circular. O espaço parecia diferente do resto da floresta. As árvores ao redor se curvavam para dentro, formando uma espécie de arco natural, e o chão ali estava mais limpo, como se algo tivesse passado muitas vezes por aquele mesmo ponto. No centro da clareira havia marcas no solo. Eram profundas, sobrepostas, formando um padrão que lembrava um círculo irregular. Eu tive a impressão de que aquele lugar era um tipo de limite, uma fronteira dentro da floresta. Algo me dizia que cruzar aquele ponto significava entrar em um espaço onde as regras comuns já não valiam. O som atrás de mim se intensificou. A névoa começou a se mover de forma mais violenta, girando em pequenas correntes ao redor da clareira. Eu sentia-o a ficar mais frio, mais pesado, como se a própria floresta estivesse se preparando para algo. Eu estava encurralado. Eu fiquei parado na borda da clareira, sentindo o peso daquela escolha que não parecia realmente uma escolha. A floresta atrás de mim estava viva de uma maneira que eu já não podia negar. A neblina se movia em ondas lentas, e entre elas eu conseguia distinguir volumes escuros, grandes demais para serem apenas sombras de árvores. O som pesado continuava, agora mais próximo, como se algo estivesse se posicionando para me impedir de voltar. Quando dei o primeiro passo para dentro da clareira, o ambiente mudou de forma sutil, porém imediata. O ar ali parecia mais denso, quase imóvel, como se estivesse preso naquele espaço. Os ruídos da floresta ao redor desapareceram por completo. Não havia mais vento, nem o farfalhar distante das folhas. Era um silêncio absoluto, opressor, que fazia meus próprios batimentos cardíacos parecerem altos demais. No centro da clareira, as marcas no solo eram ainda mais perturbadoras de perto. Elas não pareciam aleatórias. Havia um padrão ali, linhas profundas formando algo que lembrava símbolos ou um tipo de círculo ritual, como se aquele lugar tivesse sido usado repetidas vezes para algum propósito que eu não conseguia compreender. A terra estava escurecida, compactada por algo pesado que havia permanecido ali por muito tempo. Eu senti uma presença surgir atrás de mim. Não precisei olhar para saber que ela estava ali. O ar ficou mais frio, e uma pressão estranha tomou conta do meu peito, como se algo estivesse se aproximando demais, invadindo o meu espaço. A neblina começou a se mover ao meu redor, formando uma massa lenta e densa que avançava da borda da clareira para o centro. Então eu vi. A forma que emergia da névoa não era totalmente sólida. Ela parecia ser feita de sombras e fumaça, mas possuía uma estrutura definida, alta e alongada. Seus membros eram longos demais, dobrando em ângulos que não pertenciam a nada natural. Onde deveria haver um rosto, havia apenas uma área escura e profunda, como se a própria luz tivesse sido apagada ali. A criatura não correu, não avançou de forma violenta. Ela apenas se aproximou, com uma calma aterradora, como alguém que sabe que o destino já está decidido. A cada passo, as marcas no chão pareciam reagir, ficando levemente mais visíveis, como se aquela coisa estivesse ligada àquele lugar. Eu entendi, naquele momento, que a trilha não existia para levar pessoas para fora da floresta. Ela existia para trazê-las até ali. Enquanto a névoa fechava ao meu redor e a silhueta escura tomava todo o meu campo de visão, a última coisa que senti foi a certeza de que aquela floresta não esquecia ninguém que entrasse em seus caminhos errados. E agora, eu fazia parte dela. Nós entramos na floresta amazônica pouco depois do amanhecer, mas ali dentro o dia nunca parecia completo.
A luz do sol atravessava as copas gigantescas apenas em feixes estreitos, criando manchas irregulares no chão coberto de folhas e raízes. O ar era tão úmido que parecia se agarrar à pele, e cada respiração vinha carregada do cheiro forte de vegetação viva, madeira apodrecida e algo metálico que eu não conseguia identificar. A selva não era silenciosa, mas seus sons tinham algo de inquietante. Havia estalos distantes, folhas se movendo sem vento e um fundo constante de ruídos quase imperceptíveis, como se algo estivesse sempre se deslocando fora do nosso campo de visão. Mesmo assim, quando alguém falava, a voz parecia morrer rápido demais, engolida por aquele emaranhado verde. Nós seguíamos um guia local, mas a trilha logo começou a perder definição. As marcas no chão desapareciam sob camadas de folhas molhadas, e as árvores ao redor pareciam se fechar, transformando o caminho em um corredor estreito. Era como se a floresta estivesse se reorganizando lentamente ao nosso redor, apagando as poucas referências que nos conectavam ao mundo de fora. Em certo ponto, senti uma sensação estranha, como se estivéssemos andando em círculos. Alguns troncos caídos me pareciam familiares, mas eu não tinha certeza se já os tinha visto antes ou se todos eram apenas parecidos demais. A selva tinha uma repetição perturbadora, um padrão que confundia a mente. Foi então que tudo começou a dar errado. Um dos membros do grupo parou alguns passos atrás de nós para ajeitar a mochila. Não foi nada dramático, apenas um pequeno atraso. Mas quando percebemos que ele não estava mais ali, o espaço atrás de nós parecia vazio demais. Não havia ruído de alguém se movendo, nem folhas sendo pisadas. Era como se ele tivesse sido apagado. Chamamos seu nome. Primeiro em tom normal, depois mais alto. Nossas vozes ecoaram de forma curta, abafadas pela vegetação, e logo desapareceram, como se a floresta tivesse absorvido. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase opressor. A partir dali, o grupo começou a se fragmentar. Alguns de nós avançaram alguns metros tentando encontrar o caminho. Outros ficaram parados, chamando o nome do desaparecido. Em poucos minutos, eu já não conseguia ver todos ao mesmo tempo. Troncos grossos, cipós pendurados e arbustos densos criavam paredes naturais entre nós. Mesmo estando perto, parecia que estávamos muito longe. Eu tive a sensação clara de que a selva estava nos separando de propósito, puxando cada um em uma direção diferente, como dedos invisíveis se fechando lentamente. E no fundo daquela imensidão verde, algo parecia estar observando, esperando o momento certo para agir. A separação aconteceu de forma tão gradual que, por alguns instantes, eu quase consegui fingir que nada estava errado. Eu ainda ouvia vozes ao longe, chamando-os pelos outros, mas elas pareciam vir de direções impossíveis, como se a floresta estivesse distorcendo o espaço. Um chamado que soava próximo demais podia, de repente, surgir atrás de mim, mesmo sem ninguém ter passado por ali. Eu avancei com cuidado, afastando cipós e galhos enquanto tentava seguir o som de uma das vozes que reconhecia. O chão estava irregular, cheio de raízes grossas que emergiam da terra como serpentes adormecidas. A cada passo, eu precisava olhar para baixo para não tropeçar, e isso fazia com que eu perdesse ainda mais a noção de onde estava indo. O ar parecia mais pesado. Havia uma pressão constante nos meus ouvidos, como se eu estivesse descendo lentamente para um lugar mais profundo do que deveria existir dentro de uma floresta. O calor era abafado, mas eu sentia um frio estranho sob a pele, um arrepio que não tinha relação com a temperatura. Foi quando eu encontrei a primeira pessoa. Era um dos integrantes do grupo, parado no meio de uma pequena clareira. Ele estava imóvel, olhando para as árvores como se estivesse tentando ouvir algo muito distante. Quando chamei seu nome, ele se virou devagar demais. Seus olhos pareciam estranhos, não exatamente vazios, mas desfocados, como se a atenção dele estivesse em outro lugar. Perguntei o que tinha acontecido, onde os outros estavam. Ele demorou para responder, como se precisasse escolher cada palavra com cuidado. Disse que tinha ouvido algo, um tipo de chamado vindo da selva, algo que parecia familiar e confortável. Havia um tom estranho na voz dele, quase sonhador. Aquilo me deixou inquieto, porque o lugar ao nosso redor era tudo menos acolhedor. Enquanto ele falava, percebi pequenos detalhes que não batiam. Seu corpo estava tenso, mas o rosto permanecia relaxado demais. Era como se emoções diferentes estivessem desconectadas umas das outras.
Em certos momentos, seus olhos se desviavam para o interior da mata, como se algo ali estivesse puxando sua atenção. Eu tive a sensação perturbadora de que aquela pessoa não estava totalmente presente. E se a floresta já tivesse começado a mexer com a mente dele, eu temia o que poderia estar fazendo com todos nós. Continuamos caminhando juntos, mas algo havia mudado de forma irreversível. A presença daquele integrante ao meu lado não me trazia mais alívio. Pelo contrário, eu sentia uma tensão constante, como se estivesse andando ao lado de alguém que já não era exatamente quem eu conhecia. Seus passos eram regulares demais, quase mecânicos, e seus olhos continuavam se desviando para dentro da floresta, acompanhando algo que eu não podia ver. Pouco depois, encontramos outra pessoa do grupo. Ela surgiu entre as árvores, andando devagar, com o olhar perdido. Quando nos aproximamos, percebi que sua respiração estava estranhamente calma, apesar da situação. Era como se ela não estivesse sentindo medo algum. Quando perguntei o que tinha acontecido, ela apenas disse que a floresta estava tentando nos mostrar algo, que tudo fazia sentido ali dentro. Aquelas palavras me fizeram gelar por dentro. A selva ao nosso redor parecia mais fechada agora. As copas bloqueavam quase toda a luz e o ambiente estava mergulhado em uma penumbra esverdeada. O ar era espesso, difícil de respirar, e os sons naturais tinham diminuído, substituídos por um fundo baixo e constante, quase como um zumbido distante. Quanto mais membros do grupo reapareciam, mais estranha ficava a situação. Alguns voltavam com um olhar distante, outros com pequenos sorrisos que não combinavam com o pânico que deveríamos sentir. Eles falavam pouco, e quando falavam, era sempre sobre a floresta, como se ela estivesse tentando guiá-los, como se tivesse algo importante a revelar. Eu comecei a perceber um padrão perturbador. Aqueles que tinham ficado mais tempo sozinhos eram os que pareciam mais alterados. Seus movimentos eram lentos demais, seus gestos ligeiramente fora de sincronia. Era como se a selva tivesse entrado neles de alguma forma, ocupando um espaço que antes pertencia apenas às suas próprias mentes. E eu tive uma certeza assustadora. Não éramos mais um grupo tentando sair da floresta. Éramos pessoas sendo lentamente tomadas por ela. A tensão entre nós começou a se tornar quase palpável. Eu sentia como se o ar estivesse eletrizado, pesado demais para respirar. Cada um dos que havia se reencontrado carregava aquela mesma expressão distante, como se parte de suas consciências estivesse presa em algum lugar dentro da selva. Eles se moviam juntos, de forma estranhamente sincronizada, desviando de galhos e raízes sem precisar olhar, como se o próprio ambiente estivesse guiando seus corpos. Quando tentei sugerir que deveríamos procurar um caminho de volta, quase ninguém reagiu. Alguns apenas me encararam por alguns segundos, com olhares vazios, antes de desviar a atenção novamente para as árvores. Outros murmuraram palavras que não faziam sentido, frases desconexas sobre seguir adiante, sobre não lutar contra o que a floresta queria. Foi então que um deles parou de repente. Ele ficou imóvel, o corpo rígido, os olhos fixos em um ponto entre os troncos. Eu segui seu olhar, mas não vi nada além de sombras e vegetação. Ainda assim, ele parecia estar ouvindo algo muito claro, algo que só ele podia perceber. Lentamente, um sorriso começou a se formar em seu rosto. Sem aviso, ele se virou contra uma das outras pessoas do grupo. O movimento foi rápido, quase violento demais para ser real. Ele empurrou o outro com força, fazendo cair no chão coberto de folhas. Por um segundo, todos ficaram paralisados, sem entender o que estava acontecendo. Então, como se aquele gesto tivesse sido um sinal, mais dois avançaram ao mesmo tempo. O caos se instalou. Pessoas que, horas antes, eram companheiras começaram a se atacar com uma fúria que não combinava com suas expressões vazias. Não havia raiva visível em seus rostos, apenas uma obediência estranha, como se estivesse seguindo ordens silenciosas. A floresta ao redor parecia se fechar ainda mais, troncos e cipós criando um circo natural ao nosso redor, isolando aquela cena do resto do mundo. Eu recuei, sentindo o pânico tomar conta de mim. A selva não estava apenas nos observando. Ela estava nos controlando. Eu corri. Não pensei, não gritei. Apenas me joguei para dentro da mata fechada enquanto atrás de mim o grupo se desfazia em gritos e movimentos confusos. Galhos rasgavam minha pele,
Folhas molhadas grudavam no meu rosto e a escuridão parecia engolir tudo ao redor. A floresta me envolvia como um organismo vivo, pulsando em um ritmo lento, quase hipnótico, como se quisesse me fazer parar, me fazer ouvir o mesmo chamado que havia tomado os outros. Mesmo correndo, eu sentia uma pressão na minha mente, como se algo estivesse tentando entrar, tentando ocupar meus pensamentos. Vozes sem palavras sussurravam ideias que não eram minhas, sugerindo que eu me entregasse, que parasse de lutar, que aceitasse o abraço daquele lugar. Quanto mais eu tentava ignorar, mais forte aquilo ficava. Tropecei em uma raiz e caí de joelhos. Quando levantei o rosto, percebi que estava em uma pequena clareira. O luar atravessava as copas altas, criando manchas prateadas no chão coberto de folhas. No centro daquele espaço, havia algo que não pertencia à floresta, uma formação de pedras dispostas de forma circular, cobertas por símbolos antigos, quase apagados pelo tempo. Eu entendi, sem saber como. Aquele era o coração de tudo. A influência que havia tomado meus amigos vinha dali, daquele ponto específico da selva. Não era uma criatura com garras ou dentes, mas algo mais antigo e mais profundo, uma presença que se alimentava da mente humana, que distorcia emoções e transformava pessoas em instrumentos. Atrás de mim, ouvi passos. Eles não corriam, apenas caminhavam, firmes, seguros, como se soubessem exatamente onde eu estava. Quando me virei, vi silhuetas surgindo entre as árvores, seus olhos refletindo a luz da lua de uma forma que não parecia humana. Eu fiquei parado, preso entre a clareira amaldiçoada e o que restava do meu grupo. Naquele momento, percebi que talvez a floresta nunca tivesse a intenção de nos deixar sair. Alguns lugares não querem apenas que você se perca. Eles querem que você se torne parte deles. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!